Meu nome é William Cordeiro, eu sou sócio, fundador de uma gestora de Venture Capital que se chama SaaSholic. SaaSholic é uma firma especializada em investimentos em empresas de software B2B na América Latina. E em meados de 2019, nós, depois de uma fase de investimentos anjos, decidimos colocar de pé o primeiro fundo do SaaSholic. Ali naquele momento era um projeto Nights and Weekends, não era um projeto full-time. Mas o veículo nasce com uma ideia de reunir o nosso capital, mais o capital de pessoas próximas. Esse veículo foi ancorado pela Redpoint Ventures, foi o único fundo que a Redpoint investiu na região, mas ele possibilitou a gente dar início numa estratégia de ajudar empreendedores muito cedo, com o conhecimento que a gente veio acumulando dos nossos investimentos, dos nossos acertos, dos nossos erros. Esse fundo foi um fundo que performou muito bem, a gente está muito feliz com esse negócio. E lá em 2022 a gente foi provocado, entre 21 e 22, em fazer algo um pouco maior. Foi aí que nasce, de fato, como um negócio, como uma gestora independente, o SaaSholic, com o nascimento do nosso segundo fundo, um fundo de 10 milhões de dólares. Esse foi um fundo que a gente construiu com pessoas próximas, com algumas famílias, com alguns empreendedores. A maior parte dos investidores são empreendedores em SaaS. E desde então a gente vem dividindo conhecimento tático, as coisas que a gente aprendeu, que a gente veio reciclando de lá para cá, num portfólio concentrado, poucas empresas, cerca de 2, 3 investimentos por ano, em apostas concentradas. E estamos muito felizes com a performance desse fundo até aqui. Muito feliz com o encerramento desse investment period, desse período de investimento, e agora a gente tem trabalhado para o nosso terceiro ato, que é o fundo 3 do SaaSholic, que a gente começa a trabalhar no ano seguinte, agora 2026, com uma tese muito semelhante, com um pouco mais de capital e com double down ali, uma aposta em tudo aquilo que está funcionando, com mais capital, com mais velocidade, para continuar apoiando os melhores empreendedores em software na América Latina. Entre as empresas que a gente investiu no Fundo 2, a gente tem muito orgulho de ter participado da construção de uma história no espaço jurídico, uma companhia que se chama Justify. E lá em agosto de 2022, quando a gente conheceu essa companhia, nós fomos apresentados ao negócio na verdade foram 5 pessoas no mesmo dia, falaram que essa empresa era uma empresa que tinha a cara do SaaSholic, porque estava resolvendo um problema com software que até então parecia simples. O Justify foi uma empresa que foi construída por um advogado que foi advogado por 16 anos no interior do Rio Grande do Sul. O Rafael, CEO dessa companhia, tentando resolver um problema para ele, acabou encontrando um problema que era comum para todos os 1,5 milhões de advogados no Brasil. Aproveitando, o Brasil é o país com a maior quantidade de advogados per capita do planeta. A gente tem mais advogados no Brasil do que Estados Unidos e Canadá somados. Então, isso cria uma condição para que esse business floresça. E no caso de Justify especificamente, a gente começou a atacar um problema que era os advogados, eles não gostavam de performar cálculos jurídicos. Então a gente começou ali com calculadoras servindo esses clientes, e a nossa oferta de produtos foi expandindo para outras soluções, assinatura eletrônica, ajudar o advogado a encontrar clientes, ajudar o advogado a encontrar informações, dados. E essa empresa hoje é uma companhia que cresceu em mais de 10 vezes de tamanho desde quando investimos, que atende mais de 50 mil clientes, que tem conseguido crescer 2 dígitos mês a mês com fluxo de caixa positivo, e que hoje atrai a atenção de investidores internacionais. É um dos principais casos de uso de inteligência artificial para gerar produtividade dentro do departamento jurídico. A tese de Justify era uma tese que, lá atrás, quando a gente fez o primeiro cheque, a gente entendia que havia uma oportunidade de construção de uma oferta financeira para os clientes dos clientes da Justify. Só que toda vez que isso acontece numa empresa de software, aquele time que construiu aquele negócio não necessariamente era o melhor time para entregar uma oferta financeira para os seus clientes. E a gente, nesses casos, sempre recorre a um parceiro.
Esse parceiro para construir algo no JustFi, na nossa opinião, era um dos nossos investidores, que era um relacionamento que a gente vinha construindo há muito tempo. A Osher tem uma baita história com produtos de crédito, com produtos financeiros, e o relacionamento que a gente construiu ali acabou nos ajudando a conectar a companhia com os nossos parceiros da Osher. No caso do JustFi especificamente, os advogados, eles não têm uma relação muito boa com os bancos, porque ao invés de resolver os problemas de forma amigável, eles preferem primeiro processar os bancos para depois tentar chegar a um acordo. Então a oferta de crédito disponível para os advogados acaba sendo meio restrita. No caso do JustFi, a gente viu a oportunidade de reconstruir um banco feito por advogados, para advogados, e a matéria-prima, né, os relacionamentos e os insumos para poder tirar esse projeto do chão, eles seriam melhor aproveitados com alguém que já esteve lá, fez e operou, escalou ofertas de crédito com excelência. Foi assim que a Osher acabou sendo o parceiro ideal para a gente iniciar essa construção. Hoje, dos mais de 50 mil clientes que a gente tem uma oportunidade incrível de acessar carteiras de ativos processuais desses nossos clientes no JustFi, e a Osher é quem nos ajudou desde o começo a mapear, entender essa tese, definir, entender as nuances de o que era necessário para tirar esse projeto do chão. Estamos muito animados com isso que a gente está construindo na companhia. Eu acho que a expertise que a Osher traz para empresas de tecnologia é muito importante, porque os negócios que conseguem diversificar a sua receita, além de software com ofertas financeiras, vão ter resultados muito maiores, vão escalar com muito mais velocidade. Isso acaba sendo uma relação muito proveitosa para todas as partes. Então, a gente está muito feliz de ter feito esse negócio juntos e estamos animados em fazer muito mais negócios daqui para frente. Uma coisa muito legal de observar na relação que a gente tem com a Osher é que o negócio de Venture Capital é um negócio, no começo, e depois, com o tempo, de pessoas. E estar próximo de pessoas boas acaba destravando muito valor durante esse processo. Quando a gente olha para o investimento em empresas de tecnologia, no early stage, que a gente chama, essas empresas geralmente nascem resolvendo um problema, elas nascem como projetos. Depois que esse problema é identificado, os empreendedores partem para construir um produto. Uma vez que esse produto é validado e começa a resolver o problema de vários clientes, ali por volta de uma rodada Série A, quando pela primeira vez a gente começa a construir uma empresa ao redor daquele produto. E nesse momento, estar próximo de pessoas que operaram ou passaram por transformações em companhias grandes, como é o caso do Renault, do Marcos, a relação que a gente tem, é muito importante. Você acaba trazendo uma vivência que, para esses empreendedores, acaba sendo muito rico. A história de ter vivido, ter feito, ter executado, acaba adicionando um valor que vai muito além do capital. E esse é o tipo de relação que a gente gosta de trazer para as companhias do nosso portfólio. No fim do dia, quanto mais maturidade esses negócios têm mais cedo na jornada, mais valor eles vão acabar destravando, mais capital eles vão conseguir capturar, mais rápido e de forma mais organizada essas empresas vão conseguir crescer. E essa história de governança ela é muito importante porque acaba sendo o diferencial de um negócio que cresce de forma descontrolada versus uma companhia que cresce de forma organizada e saudável. No caso de JustFi, que a gente acabou trabalhando junto, foi muito legal ter visto esse envolvimento da Osher com a companhia, pensando na estruturação do negócio, no nível de eficiência que uma operação financeira poderia ter no negócio, os exemplos, nas conexões. Acho que o Marcos sempre repete muito os pilares da companhia, o networking, o capital, o relacionamento. Esse aporte de relacionamentos também acaba sendo um diferencial nessa relação. E a gente está muito feliz de estar próximo de um parceiro que tem essa maturidade, que consegue gerar esse valor para as empresas do nosso portfólio. Esperamos fazer mais coisas juntos em breve. Nós estamos bem animados com essa situação. Nesse momento a gente tem uma nova tecnologia emergindo e essa tecnologia é um dos maiores avanços que a gente teve na história da humanidade em construção de valor. A inteligência artificial
as empresas de software tem permitido que essas empresas sejam mais capazes, que elas consigam não só servir como instrumento para que seres humanos utilizem uma ferramenta de software para poder performar uma tarefa, como agora a gente permite que o software performe a tarefa do começo ao fim, substituindo em alguns casos o próprio ser humano. E quando a gente olha para essa oportunidade, apesar de termos uma abundância de novas aplicações que podem ser construídas, o mercado também está em um momento de escassez de capital. O custo do capital está muito alto. E os investidores que nesse momento forem sofisticados ao ponto de interpretar isso como uma oportunidade, vão conseguir capturar muito valor de uma safra de empresas que está sendo construída nesse momento dentro do nosso mercado. A América Latina é um espaço com mais de 600 milhões de habitantes. Quando a gente olha para o stack de tecnologia das empresas pequenas e médias e até de algumas empresas grandes, assim como na China a gente tem a oportunidade de de leapfrog uma tecnologia, né? Alguns negócios sequer ainda conseguiram implementar software 100% na sua operação e vão pular direto para uma solução de inteligência artificial. Esse mercado consumidor, ele é muito grande. Esse é o momento mais propício para investir do que as safras que a gente viu em 2021 ou 2022, onde os preços que os investidores conseguiam investir nessas companhias, eles eram muito mais esticados por conta de uma condição de taxa de juros baixa no mundo, por conta de uma competição por deals e uma animosidade na forma como esses deals estavam sendo construídos. Então a gente acredita que nesse momento a gente tem uma janela muito interessante de desenvolver novas tecnologias com preços razoáveis ou preços adequados ao risco de cada uma dessas companhias, e a oferta financeira desses negócios pode se tornar um grande diferencial. É por isso que a gente está muito feliz em ter parceiros próximos como a Osher nos nossos próximos negócios. Então, na indústria de líquidos, a gente tem uma discussão muito grande nesse momento, que é a taxa de juros elevada. Nesse momento existe uma competição por onde alocar cada $1 da sua carteira. E a gente fez uma análise no SaaSholic das maiores companhias de tecnologia que a gente conhece hoje no Brasil, e é interessante perceber que as principais empresas que nós conhecemos hoje foram fundadas numa janela onde taxa de juros no Brasil estava em 2 dígitos ou 1 dígito muito alto, 9%, 10%. O que mostra para a gente que em cenários onde o capital está mais escasso, é que os empreendedores são mais criativos, é onde as empresas podem atacar problemas com muito mais criatividade, e os investidores que consigam tolerar essa janela vão ser aqueles que vão conseguir capturar mais valor dentro das suas estratégias. Então, a gente acredita que essa é uma janela muito interessante para a indústria de software no Brasil. A gente acredita que toda grande janela de abundância de retornos em venture capital, ela esteve ligada a uma grande nova tecnologia. A gente viu a onda de cloud, de mobile, de blockchain e por aí vai. E nesse momento a gente tem uma nova tecnologia emergindo que vai nos ajudar a construir as próximas grandes empresas de tecnologia do Brasil. Eu comecei a me envolver no mundo de tecnologia, inicialmente como investidor anjo, ainda ali saindo da faculdade, ajudando amigos que estavam empreendendo em tecnologia. Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas e lá era um lugar onde eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal. E esses investimentos anjos reunidos acabaram me levando, a convite de alguns ex-alunos da GV, a construir o GV Angels, que naquela época foi uma das primeiras redes de ex-alunos de uma instituição de ensino a investir em startups. Então o GV Angels ele foi pioneiro nesse segmento, se tornou um dos grupos de investimento anjo mais ativos no Brasil. No meu mandato ali, onde eu acabei ajudando a construir, a gente levou o grupo de cerca de 30 pessoas para quase 300 investidores. Foram 57 investimentos
A gente conseguiu fazer algo legal com o GVendas na época, que foi colocar ele no radar dos principais investidores em tecnologia do mercado. E depois de um bom tempo construindo essa cena, eu decidi me juntar com meus sócios para construir uma gestora especializada em um segmento, e esse segmento eram empresas de software na América Latina. Bem verdade que eu sempre estive envolvido e inserido no mercado de líquidos. Logo depois da faculdade, com essa experiência de tirar o GVendas do papel, e na sequência construindo o SaaSholic com duas pessoas que eu admiro bastante, que são meus sócios hoje, Gustavo e Diego. E o que faz o SaaSholic uma gestora diferente, na nossa opinião, é que a gente construiu um negócio com origens do outro lado da mesa. A gente tem no nosso partnership uma complementariedade. Então, o Diego foi um empreendedor que construiu uma empresa do zero, escalou o negócio internacionalmente. O Gustavo foi um dos primeiros funcionários, construiu toda a máquina de vendas outbound dessa companhia no Brasil e nos Estados Unidos. E eu fui um cara que sempre estive envolvido com o mercado financeiro, com o network na Faria Lima, com a comunidade de ex-alunos da GV. E juntos a gente encontrou ali uma complementariedade para olhar para um segmento de empresas de tecnologia no Brasil que até então estavam desamparadas de conhecimento tático. E a forma como a gente encontrou de nutrir isso foi inicialmente através de um blog. Esse blog, que se chamava SaaSholic, era onde a gente escrevia conteúdo rico a respeito de playbooks e estratégias que eram vencedoras em software nos Estados Unidos, depois de visitar os principais eventos do segmento. Esse blog cresceu, a gente chegou a ter mais de 15 mil acessos orgânicos por mês, e essa comunidade acabou ajudando a gente a ter acesso a um deal flow muito legal. A gente tem no Brasil um mercado oligopolista em telefonia. A gente liderou a rodada de uma companhia que se chama Salve, que assim como o Nubank lá atrás desafiava os grandes bancos, Bradesco, Santander, Itaú, essa companhia está desafiando numa proporção semelhante, Vivo, TIM, Claro, entregando para empresas uma oferta B2B de telefonia móvel. Essa é uma empresa que, desde a sua fundação, tem conseguido gerar muito valor para os seus clientes e que tem quase 7 bilhões de dólares de receita potencial para atacar nos próximos anos, mas que dá um pouco de dimensão de uma aposta contrária num espaço já consolidado, onde nós estamos construindo valor juntos e esperamos que essa empresa continue crescendo de forma acelerada. A Salve foi a única companhia investida pela Y Combinator em 2023. É o fundo que investiu em gigantes da tecnologia hoje como Airbnb, Stripe, Brex e outras, e é uma das companhias de destaque no portfólio. Além disso, outra companhia que a gente tem bastante orgulho de ter participado da história é o ClickSign. O ClickSign hoje é líder na categoria de assinaturas eletrônicas no Brasil. Hoje quase 20% da população brasileira já usou o ClickSign para assinar algum documento. E o ClickSign tem uma capitalidade hoje gigantesca, com milhões de contratos assinados mensalmente, despontando como líder nesse espaço de assinaturas eletrônicas. Nessa jornada de construir essas empresas junto com os empreendedores, a gente também não se limita à geografia. Uma das companhias que a gente tem muito orgulho de ter participado da construção é uma companhia que se chama Clad. A gente está com uma tecnologia brasileira, com empreendedores brasileiros tentando resolver o problema de inadimplência e atraso de pagamento de escolas particulares nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado que está passando por uma transformação gigante, onde o crédito começa a ser uma nova fonte de receita para as empresas de software, e um mercado que está passando por transformações estruturais. Essa é uma companhia que hoje tem conseguido gerar um valor desproporcional para pequenas escolas ao redor dos Estados Unidos, e tudo isso nasceu de um projeto, de um relacionamento já existente, de um case que a gente viu funcionar aqui no Brasil e que a gente está exportando para lá. Então é muito legal ver o impacto disso vindo de gestores brasileiros, com empreendedores brasileiros, transformando o espaço de educação na maior economia do mundo. A gente está muito feliz de ter liderado a rodada, primeiro cheque de uma companhia no espaço de educação também.
se chama Curso Educa, e essa é uma companhia que nos últimos 3 anos já acumula mais de 5 milhões de alunos cadastrados. Se a gente levar isso a uma comparação, a Kroton, que é uma das maiores empresas de educação do Brasil, demorou 50 anos para alcançar essa marca. E hoje os principais criadores de conteúdo que ensinam as pessoas através do seu conteúdo utilizam essa plataforma como infraestrutura para poder comunicar com sua base de alunos. É muito legal ver o crescimento desse negócio que está sendo construído por um time incrível. E essa é uma companhia que acabou de levantar uma rodada subsequente com investidores internacionais, que a gente também teve o prazer de conectar, de ajudar.